Olá, olá, futuros linguistas, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sentenças inacusativas. E para isso nós vamos comparar esses dois tipos de sentenças que estão na tela. João correu ontem e João morreu ontem. Aparentemente, elas têm exatamente a mesma estrutura sintática. Nós temos um sujeito, nós temos um verbo intransitivo e nós temos um adjunto. Se nós fôssemos fazer a primeira sentença, a representação sintática da primeira sentença, nós faríamos assim. Nós temos um IP que toma um VP como complemento. Dentro desse VP, nós temos o verbo correr, que não toma complemento, mas toma um especificador, que é o DP João, que é o agente dessa ação, como nós tínhamos visto anteriormente. E, depois do VP completo, nós temos um ADVP como adjunto desse sintagma. Essa é a estrutura profunda, que é a chamada de DS. Esse é um ponto que eu acredito que não falei para vocês em nenhum vídeo anterior. Uma sigla que é utilizada para se referir à estrutura profunda é a sigla DS, porque é a sigla do nome em inglês Deep Structure. Na estrutura superficial, na SS, o que acontece então são os movimentos, tanto do DP João, que sai da posição de especificador do VP e vai para a posição de especificador do IP, sendo promovido a sujeito da sentença, e também o movimento do verbo, que sai do núcleo de VP e vai se adjungir à flexão no núcleo do IP. Nenhuma novidade, já fizemos sentenças desse tipo várias vezes. A grande questão é que, a princípio, nós somos tentados a imaginar que essa seria exatamente a mesma estrutura para uma sentença como João morreu ontem. Só que nós temos situações diferentes, porque a interpretação da primeira sentença é que João é agente de correr. Esse é um sujeito agente. Já em 2, nós temos a interpretação de que João é um paciente. Esse elemento se comporta como o paciente, que é equivalente ao objeto direto. Imagine, se fosse o verbo matar, seria alguém matou o João. Se nós tivéssemos uma estrutura com uma oração reduzida no particípio, seria morto João, tal coisa aconteceu. Em que nós temos o particípio morto e o elemento que sobrevive é justamente esse João. Isso não é uma característica de sujeitos, isso é uma característica de objetos diretos. Encontrado o menino, tal e tal coisa aconteceu. Então, no encontrado o menino, você não tem a interpretação de que o menino encontrou alguma coisa, mas de que alguém encontrou o menino. Então, essas características e várias outras que a gente não vai discorrer nesse vídeo, mostram que esse tipo de sentença é diferente da sentença 1, porque esse sujeito não se comporta como um agente, não se comporta como argumento externo, não se comporta como especificador do VP, mas sim como argumento interno do verbo, como complemento, como paciente. Então, a representação que nós vamos fazer para essa sentença é bem diferente. Nós temos aí a nossa estrutura profunda, que nós temos morrer como núcleo do VP, mas agora nós colocamos o DP João como complemento, na posição de argumento interno. Nessa posição ele vai ser interpretado como paciente desse evento e não como agente. E na estrutura superficial o que nós vamos ter é o seguinte: o IP continua precisando de um elemento para ser promovido para sujeito da sentença. Nós estamos acostumados a sempre o elemento que é promovido a sujeito da sentença ser o especificador do VP. Mas não é porque existe uma regra de que tem que ser o especificador do VP. O que a flexão precisa é de um DP qualquer. Por acaso, hierarquicamente, numa sentença em que nós temos tanto o especificador do VP quanto o complemento do VP, o DP que está mais próximo é o que está mais alto, é o spec do VP. Mas se não há nenhum elemento no especificador, o único DP disponível para ser promovido a sujeito é esse complemento aí do verbo morrer. E é isso que vai acontecer. Esse DP que surge como complemento é promovido a sujeito da sentença, de forma semelhante ao que acontece nas sentenças passivas. Não é isso que acontece na sentença passiva? O objeto direto é promovido a sujeito? A única diferença é que aqui isso acontece numa sentença ativa. Nós não precisamos mudar a voz do verbo. Por que isso acontece? Justamente porque não existe um argumento externo. Na voz passiva, também, quando
o objeto é promovido a sujeito é porque nós eliminamos o argumento externo, nós eliminamos o agente e o paciente vira sujeito. Isso, então, mostra para a gente o seguinte: os verbos que nós chamamos de intransitivos, que são aqueles verbos que têm sujeito e não têm objeto direto, na verdade são de dois subtipos distintos, que são chamados de verbos inergativos, que são verbos como correr, trabalhar, em que o sujeito vai ser o agente do evento, ou talvez o experienciador, mas tipicamente o agente. E esse sujeito da sentença surge como argumento externo no especificador do verbo e depois é promovido a sujeito. Já verbos como morrer, como nascer, como aparecer, surgir, são verbos em que o sujeito surge como paciente ou como tema do evento, surge como argumento interno, complemento do verbo, mas por falta de um especificador do verbo, esse paciente é como se ele não recebesse, não fosse capaz de receber o caso acusativo, o caso sintático típico dos objetos diretos. Então esse elemento é movido, é promovido a sujeito da sentença, porque a flexão exige um sujeito. É como se a sentença ter sujeito fosse um princípio, no sentido de princípios e parâmetros. Toda oração precisa ter um sujeito. Esse elemento aí é promovido para essa posição. Agora, uma coisa interessante é, vocês sabem que existem verbos bitransitivos. Um verbo bitransitivo é basicamente um verbo que seleciona o argumento externo, mas seleciona dois argumentos internos. O curioso, então, é que um verbo inacusativo é um verbo que tem argumento interno, mas ele não necessariamente tem apenas um. Ele pode ter dois argumentos internos. O verbo pode ter dois argumentos que são não agente, seriam dois complementos, e, claro, apenas um deles vai ser promovido a sujeito. Então, por exemplo, um verbo chegar, o elemento que chega, ele não é, ao contrário do que a gente pode pensar, um agente. Muitas vezes nós imaginamos, João chegou, então ele fez alguma coisa, ele caminhou até o lugar, ele se deslocou, mas não necessariamente. João chegou, ele pode ter chegado como um paciente de hospital numa maca, carregado pelos enfermeiros, e nós ainda descrevemos isso como chegou. Nós podemos falar que o prisioneiro chegou no presídio, ele foi levado pelos outros, ele não é agente nisso aí. E nós podemos usar o chegar para vários objetos inanimados que não têm dinamicidade. Então, a carta chegou, a encomenda chegou, as notícias chegaram. Nenhum desses elementos é agente. Nenhum desses elementos está praticando a ação de chegar. Então, chegar é algo que acontece com o sujeito. O sujeito aí é paciente. Só que chegar sempre é chegar em algum lugar. Então, a ideia do destino também é uma ideia exigida pelo verbo chegar. Também é um argumento do verbo. Um argumento oblíquo, um complemento oblíquo, de acordo com alguns gramáticos tradicionais, com a ressalva de que muitas vezes nós não expressamos esse argumento quando esse argumento é deítico, ou seja, quando o chegar é chegar aqui. Quando é sempre chegar aqui, João chegou, significa que ele chegou aqui. A menos que eu diga que ele chegou em outro lugar, nós interpretamos como aqui. Então, esse argumento locativo, ele é interpretado como... Ele fica nulo, ele fica apagado, mas porque ele é interpretado como o local em que o falante está. Também como morar, João mora em Salvador. Morar não é exatamente um verbo de ação, é muito mais um verbo de estado, é uma situação. João é paciente, então, nesse caso, ou tema. E em Salvador é o locativo, então nós teríamos aí dois argumentos internos. O copo caiu da mesa, também. O copo não praticou nada, ele é paciente do ato de cair. Mas a origem do movimento de cair, nós talvez possamos... Aí talvez alguém discuta, tal, mas provavelmente isso aí é uma espécie de um complemento exigido pelo verbo. Quem cai, cai de algum lugar. Então, como é que ficaria a análise desse tipo de sentença? Seria mais ou menos como a análise dos bitransitivos, com dois argumentos internos, só que nesse caso sem um argumento externo. Então, nós teríamos a estrutura profunda como vocês veem aí, o verbo chegar,
é o núcleo do VP. O argumento interno, o primeiro argumento é o DP, o prisioneiro, recebendo a interpretação de paciente. E depois, ainda no nível do V', dobrando o V' aqui para indicar que ainda estamos lidando com o argumento interno, nós temos um locativo, e aí pode ser um ADVP, um PP, de acordo com o caso. E depois nós não vamos ter o especificador, porque esse verbo aí não vai pedir agente. Isso tudo é complemento da flexão. Na estrutura superficial, nós vamos ter simplesmente o movimento, a promoção do argumento interno DP, da posição de argumento de complemento do verbo para a posição de sujeito no especificador do IP, como aconteceria normalmente. Por fim, eu quero falar sobre alguns casos, que é o seguinte: é muito comum com os verbos inacusativos que esse objeto, esse complemento promovido a sujeito, continue na posição pós-verbal. Como, por exemplo, em morreu um jovem no acidente, surgiram novas evidências, chegou uma carta. E aqui existe toda uma questão sobre como é que a gente dá conta desse fenômeno. Porque apesar de um jovem ser, teoricamente, o sujeito, ele não foi movido para a posição típica de sujeito, que é a posição pré-verbal. Significa que não tem um sujeito aí, esse elemento continuou sendo objeto, não continuou, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, na verdade, não existe uma análise padrão para esses casos. Existem várias análises que são discutidas com bons argumentos a favor, boas evidências a favor e contra, de qual a melhor maneira de tratar disso. Por exemplo, uma maneira de tratar disso é que existe sim um movimento desse elemento para o especificador do IP, só que esse movimento acontece depois da estrutura superficial, acontece em outra fase da derivação da sentença, que não tem repercussão fonológica. Ele não é pronunciado porque isso acontece depois que a sentença é enviada para ser pronunciada. Uma outra análise é que nós podemos ter, na verdade, nessa sentença, as expletivos nulos. Assim como lembra de choveu? Nós temos um expletivo nulo na posição de sujeito. Pode ser que nesses casos nós tenhamos um expletivo nulo. Então, na estrutura superficial, e eu vou começar agora pela superficial, em morreu um jovem no acidente, nós teríamos um jovem fica na posição pós-verbal porque ele continuou na posição de complemento do VP, mas nós teríamos na posição de especificador do IP um expletivo nulo, ou seja, alguma coisa equivalente a um it do inglês, mas sem matriz fonológica. Isso é curioso porque sentenças inacusativas no inglês também permitem inversão, permitem que o sujeito fique depois do verbo, mas necessariamente é preciso colocar alguma partícula, algum it, algum there, algum here, na posição pré-verbal. Aliás, como eu discuto em um vídeo que não é dessa playlist de Teoria X barra, sobre inversão locativa. Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem esse vídeo sobre inversão locativa no canal. Vou colocar o link na descrição. E aí, se vocês se lembram do vídeo passado sobre argumentos nulos e expletivos, esse expletivo na posição de sujeito de especificador do IP, ele não é selecionado pelo verbo morrer, porque ele não é agente de morrer, ele não é paciente. Então, ele, na estrutura superficial, ele já seria gerado diretamente, já seria inserido diretamente nesse IP, na estrutura profunda. Já na estrutura profunda, já que ele não é selecionado pelo verbo, mas é selecionado pelo IP, ele já seria gerado aí, nessa posição. Então, na estrutura superficial, nós temos apenas o movimento do verbo, mas o expletivo continua na posição de spec de IP e o complemento na posição de complemento. O DP, o jovem, continua na posição de complemento. Talvez, depois, então, haja alguma outra operação que faça com que esse jovem se mova para a posição do expletivo, alguma coisa desse tipo. Isso é discutido, tem vários argumentos a favor e contra, para cumprir o requisito gramatical exigido pela construção. Mas essa seria, então, a análise básica para os verbos inacusativos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os verbos ergativos, que tem algo de semelhante com os inacusativos. Alguns tratam deles como parte da família das construções inacusativas, mas não são exatamente verbos inacusativos.
Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.